Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje um vídeo muito especial. Hoje a gente vai falar sobre uma parte da vida de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo na atualidade, um dos maiores investidores de todos os tempos. Hoje, Warren Buffett tem um patrimônio superior a 100 bilhões de dólares. E muita gente comete um grande erro, que é modelar, querer entender como que o Warren Buffett administra o dinheiro dele hoje. Isso é importante? Sim, tem uma parte importante nisso, da gente entender como o Warren Buffett administra todo esse dinheiro. Só que mais importante ainda para a nossa realidade é entender como que o Warren Buffett fez para alcançar o primeiro milhão. E eu separei aqui um conteúdo que você vai conseguir pegar aí muitos insights. Eu vou explicar certinho para você qual foi o caminho do Warren Buffett do zero até o primeiro milhão, quanto tempo que ele levou para fazer esse primeiro milhão, quais foram as ações que ele teve ali, como que ele se comportava, como que ele pensava, e você vai conseguir tirar esses insights e começar a aplicar na sua vida imediatamente. Porque mais importante do que da gente entender como Warren Buffett pensa hoje, administra essa fortuna dele hoje, é entender como que o Warren Buffett fez para sair do zero e chegar até o primeiro milhão. Então vamos lá, olha só. A história do Warren Buffett começa em 1936, quando ele tinha 6 anos. E olha só aí como já é uma coisa muito, muito importante, um grande insight já para a gente pegar. Quando ele tinha 6 anos, ele começou a ir de porta em porta vendendo chiclete. E ele ganhava 2 centavos de dólares por cada pacote que ele vendia. Olha o insight que você já pode tirar daí. 6 anos, ele já começou a empreender. Ele já pensou ali, falou assim, ó, quero fazer algum dinheiro. Afinal, Warren Buffett, ele não veio de família rica. Ele veio de uma família de classe média normal. Então, ele começou a pensar, poxa, eu já quero começar a fazer um dinheiro. E ele começou a fazer um dinheiro pequeno. Ele ganhava 2 centavos de dólares a cada pacote de chiclete que ele vendia. Esse é um outro insight que a gente pode tirar para a nossa vida também. Tem muita gente que quer começar a vender coisas e ter um grande lucro, começar a ganhar muito dinheiro rápido. Olha só, começa devagar. O importante é você começar a vender alguma coisa, começar a fazer uma renda extra, mesmo que seja 2 centavos de dólar por pacote que você vende. Só que aí ele pensou, ele parou e pensou o seguinte, cara, eu preciso de 50 milhões de pacotes vendidos para bater o meu primeiro milhão. Ele precisava vender muito chiclete. Então, vamos imaginar que ele conseguisse vender 100 pacotes por dia, ele ia precisar de 1.370 anos para chegar até o primeiro milhão. Então, ele resolveu, além de vender chiclete, ele começou a vender refrigerante. E aí ele começou a ganhar 5 centavos por cada pacote com 6 unidades que ele vendia. Começou a vender, começou a fazer um pouquinho mais de dinheiro, mas ele percebeu que ainda assim não era suficiente. Então, ele resolveu desistir de continuar vendendo as coisas de porta em porta, porque não era escalável. Olha aí um outro insight que a gente tem que tirar para a nossa vida. O que você faz hoje é escalável? Você consegue escalar isso aí para um grande número de pessoas? Porque se você ganha 2 centavos por chiclete, mas você consegue vender muito todos os dias, você tem pessoas vendendo para você, ou você tem uma forma automática de vender, beleza. Mas se você não tem, e aí no seu negócio, se você não tem um jeito de escalar o seu negócio, fica difícil a gente conseguir fazer muito dinheiro. Por exemplo, eu sou dentista. Lá no meu consultório, o meu negócio não é escalável num primeiro momento. Por quê? Porque eu posso cobrar bem, eu posso ganhar dinheiro lá no meu consultório, só que não é escalável. Por quê? Eu preciso estar lá para atender, para mexer. Eu preciso estar lá ativamente no meu consultório para fazer dinheiro. Então, se eu quiser escalar o meu negócio, eu preciso colocar dentistas para trabalhar para mim. Eu preciso comprar outros consultórios com outros dentistas, porque eu não consigo virar 2, eu não consigo ter mais do que 2 braços e atender mais do que um paciente por vez.
por mais que eu otimize o meu tempo, o meu atendimento, não é um negócio escalável. E o seu negócio, hoje, é escalável? Existe um jeito de você escalar o que você faz para você ter atingir bastante gente? Isso é importante você pensar. E se você estiver começando agora a construir uma segunda fonte de renda, um segundo negócio, pense em algo escalável. Bom, mas o Warren Buffett, ele não ficou conhecido como um grande empreendedor. O Warren Buffett ficou conhecido como um grande investidor. Então, eu vou falar agora sobre o primeiro investimento que o Warren Buffett fez. E olha só, quando ele fez o primeiro investimento, ele investiu numa empresa chamada City Service. Ele comprou 3 ações por R$ 114 dólares e 75 cents. Olha só, outro insight que a gente tem que tirar para a nossa vida. Começa pequeno. Imagina se o Warren Buffett tivesse ficado esperando juntar $1.000 para comprar as primeiras ações. Não, ele fez o dinheirinho com chiclete, com refrigerante, juntou 114 dólares, foi lá, comprou 3 ações. E aí, adivinha o que aconteceu? Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, comprou aquelas ações e elas começaram a subir? É claro que não. As ações caíram e o Warren Buffett ficou desesperado. Por quê? Porque é normal o mercado de renda variável variar. Varia para cima, valoriza e varia para baixo, perde valor também. O Warren Buffett não estava acostumado com isso, ele ainda era uma criança e ele ficou desesperado, mas ele esperou. As ações se recuperaram e ele vendeu as ações quando ele conseguiu $5 de lucro. E ele ficou aliviado por vender tudo. Só que aí ele continuou acompanhando e ele percebeu que essas ações continuaram subindo. E se o Buffett, naquele momento, ele tivesse continuado acreditando naquela empresa, ele teria faturado um bom dinheiro, muito mais do que aqueles $5 que ele conseguiu de lucro. E ali, ele já trouxe uma lição para a vida dele, e eu quero que você pegue essa lição para a sua vida agora também. Muitas vezes a gente compra uma ação, faz um investimento esperando num retorno praticamente imediato. A gente acha que o mercado sempre vai subir, a gente sempre é muito otimista demais. E se no momento não acontece o que a gente esperava, a gente tem que ter inteligência financeira suficiente para continuar acreditando. Lógico, se você escolheu o investimento certo. Escolheu o investimento certo, caiu, não muda nada. Espera. Por quê? Se a empresa é boa, se a empresa está crescendo, se a empresa tem lucro, se a empresa não tem dívidas, em algum momento ela vai continuar crescendo e ela vai crescer cada vez mais. Então já pega esse outro insight aí para você. Em 1943, a família de Buffett, ela se mudou para Washington. E olha só, nessa época, ele já tinha 14 anos e ele começou a vender jornais. E aí, ele formou um patrimônio de $1.000. Olha só, um patrimônio de $1.000 para um garoto de 14 anos já era algo um pouco diferente. Só que ele só tinha isso daí, não era porque o pai e a mãe ajudaram, não. Ele fez esse dinheiro. E aos 15 anos, Buffett ele se tornou dono de 40 acres de uma fazenda em Nebraska por $1.200. Olha, com 15 anos ele comprou um pedacinho de terra por $1.200. Se a gente fizer o câmbio mais ou menos do que está hoje aí, seria em torno de 6, 7 mil reais, mais ou menos, que ele tinha. Ele comprou um pedacinho de terra com esse valor, com esse dinheiro que ele tinha. E esses $1.200 correspondia a 60% do patrimônio dele. Quer dizer, 60% do dinheiro dele correspondia a esses $1.200. Ele colocou mais da metade do dinheiro dele nisso. Isso já é um outro insight, que ele não colocou 100% do dinheiro dele em algo. Ele colocou mais da metade, mas ele não colocou 100%. E olha só que interessante. 5 anos depois, então, com 20 anos, ele vendeu a participação nessa fazenda por $2.000.
Ele só não vendeu mais caro, além dele ter vendido mais caro, ele ganhou aí $800 nesses 5 anos, mas ele também teve uma fonte de receita que durou 5 anos. Por quê? Porque essa fazenda ele recebia um aluguel, como os nossos fundos imobiliários aqui, que você não precisa comprar uma fazenda de verdade, você não precisa comprar um imóvel de verdade, você investe em fundos imobiliários. Além da valorização da cota, você recebe um pequeno aluguel todos os meses. Outro insight e outra parte muito importante da vida do Buffett. Quando ele não estava trabalhando, o Buffett passava o seu tempo na biblioteca. Naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade, não tinha o Google, não tinha as coisas para a gente conseguir conhecimento tão fácil assim, não. Então a gente tinha que ir na biblioteca, tinha que ler livros, tinha que aprender. E ele lia pra caramba. Mas teve um livro em especial que chamou muito a atenção dele, que o nome do livro era 1000 Formas de Ganhar $1000. E se o livro cumprisse a promessa, ele ia ficar milionário com esse livro, porque 1000 formas vezes $1000 daria $1 milhão. E uma dessas ideias que o livro ensinava era comprar uma balança, sabe essas balanças que a gente tem em farmácia, e cobrar para as pessoas se pesarem. Esse tipo de negócio teria um efeito escala que poderia dar bastante dinheiro caso muita gente quisesse se pesar, muita gente ia pagar, ele poderia começar a comprar mais e mais balanças, espalhar balanças pela cidade toda, em várias farmácias ou em outros tipos de comércio também, e ele poderia escalar. E ele pegou essa ideia, ele resolveu não ir para a parte de balanças, mas ele aplicou essa ideia num negócio junto com um amigo. Eles compraram máquinas de pinball usadas. Sabe aquelas máquinas de fliperama? Eles compravam as máquinas, o Buffett entrava com a parte financeira, comprava, e o amigo dele ia cuidar do conserto, da manutenção, o amigo que tomava conta ali do negócio. Ele investia, comprava a máquina e o amigo dele administrava. Eles começaram a colocar essas máquinas em barbearias e eles dividiam o lucro que eles tinham com o dono do estabelecimento comercial. E ali ele começou a fazer um pouco mais de dinheiro. Até que em 1947 ele foi para a universidade e ele foi estudar. Outro insight importante. Ele já estava empreendendo, ele já estava fazendo dinheiro e mesmo assim ele foi para a faculdade, porque tem muita gente hoje em dia que fala: a faculdade não serve para, a faculdade serve para. Faculdade serve para muita coisa hoje em dia e também antigamente, tá? Então, ele foi estudar na universidade onde Benjamin Graham era professor, que é a Universidade de Colômbia. O Buffett, que no ensino médio, quando ele estava começando ali os estudos, ele era um aluno nota B, nota C às vezes. Na faculdade, na universidade, ele foi um aluno nota A+, principalmente nas matérias onde Benjamin Graham ensinava. E ele foi até um dos melhores da história na disciplina do Benjamin. O Buffett descobriu que o Benjamin Graham era conselheiro de uma empresa chamada Geico. E ele resolveu começar a investir nessa empresa. Só porque o professor era um cara que ele admirava muito, o professor era conselheiro de uma empresa, só que ele não foi investir direto. Vou lá, vou investir. Não. Ele foi visitar a empresa, entender como a empresa funciona, conhecer os administradores, o market share, os competidores, tá? Ele ficou fazendo uma visita na empresa que durou mais do que 4 horas, onde ele perguntou tudo, tudo, tudo. E depois de entender tudo, aí sim ele tomou a decisão de investir na empresa. Tira um insight daí agora de novo, ó. Outra coisa importante. Muita gente investe em coisas que não conhece, porque um amigo, um parente, alguém falou que é um negócio bom, um negócio legal, e a gente vai e investe sem conhecer direito o negócio. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, não fazia isso nem lá em 1940 e poucos. A gente tem que entender onde a gente está colocando o nosso dinheiro. Se você quer se tornar rico por conta própria, você não pode ficar errando. Isso é um dos grandes ensinamentos também do Buffett. Eu nem coloquei isso aqui,
nesse vídeo, mas eu estou me lembrando agora e faz sentido eu compartilhar com vocês. Warren Buffett, ele fala que o que faz a maior diferença não são aqueles mega acertos nos seus investimentos. Nossa, aquele investimento que subiu 100%. Não. O que faz mais diferença é a gente minimizar os nossos erros. E para a gente minimizar os nossos erros, a gente precisa conhecer onde a gente está investindo, onde a gente está colocando o nosso dinheiro, tá? Então, depois de entender tudo, ele tomou a decisão de investir na empresa e foi uma das empresas com maior retorno percentual que ele já investiu. A empresa valorizou cerca de 1.000 vezes em 4 anos. Então, aos 21 anos, 65% do patrimônio do Buffett estava nessa empresa, na Geico. Depois de uma grande alta, ele decidiu vender a sua participação. Ele resolveu sair e partir para uma outra empresa também do mesmo setor. É uma empresa chamada Western Insurance Securities, uma empresa que estava sendo muito bem falada, muito bem negociada e tinha ali os números muito bons. Buffett foi estudar o balanço dessa empresa e ele falou: opa, peraí, acho que eu vou tirar o meu dinheiro daqui e colocar ali. Em 1952, o Buffett se casou. Buffett se casou em 1962 e olha só, o Buffett gastou 6% do patrimônio dele só na aliança. Ele disse que foi o melhor investimento que ele fez na vida. E olha, aí um insight importante para a gente entender agora. Mais tarde, ele comprou uma casa no valor de $31.500. Esses $31.500 correspondiam a 10% do patrimônio do Buffett. Olha que interessante isso. Tem gente que tem um patrimônio de R$20 mil e compra uma casa de R$300 mil. O Buffett fez exatamente o contrário. Ele comprou uma casa de 10% o valor do patrimônio dele. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é se endividar para comprar um imóvel, para comprar uma casa. E muitas vezes compram um imóvel, uma casa, alguns níveis acima da faixa salarial que eles deveriam comprar, 2 ou 3 níveis acima do padrão de vida que eles vivem hoje. E esse é um dos maiores erros da nossa vida. Então, por exemplo, se você tem um patrimônio aí, por exemplo, de R$100 mil, gasta aí 10, 20% do patrimônio para você comprar o seu imóvel. É óbvio, se você tem R$100 mil, você não vai achar uma casa de R$20 mil, mas que você dê R$20 mil de entrada para financiar o restante de uma forma que não comprometa a sua renda, certo? E o Buffett, ele sabia que comprar a aliança, que foi uma baita de uma ostentação que ele fez ali, comprar a casa ia atrasar o objetivo dele no primeiro bilhão. Mas ele estava tranquilo em relação a isso. Por quê? Porque ele já sabia o caminho, ele já tinha a direção correta para alcançar o primeiro milhão. E para o casamento dele, para celebrar isso daí, ele fez questão de atrasar, de investir o dinheiro, mesmo que isso fosse atrasar o caminho dele para o primeiro milhão. O Buffett tinha uma deficiência muito grande, que era falar em público. Ele era um cara muito tímido, ele não gostava de falar em público. Por isso, ele aceitou o desafio de começar a dar aula na Universidade de Nebraska. Por quê? Se ele fosse dar aula, ele ia aprender, ele sabia que falar em público ia ser importante para ele. Ele já estava começando a se destacar ali no cenário daquela época. E ele falou, pô, eu vou precisar aprender a falar em público. Como que eu vou fazer? Como que eu vou treinar isso? Eu vou treinar dando aula. E ele aceitou um convite para ser professor na Universidade de Nebraska. Demorou 3 anos. Até lembra do Benjamin Graham? O Benjamin Graham demorou 3 anos para contratar o Buffett como primeiro funcionário que não era judeu da empresa dele. Ele passou a ganhar $1.000 por mês. E logo ele virou o cara principal do escritório do Graham. Tá? Em 1956, o Graham se aposentou e o Buffett recusou a proposta de assumir um cargo mais relevante na administração daqueles fundos.
essa oportunidade chegou para ele, porque ele era um cara de confiança do Graham, mas ele rejeitou. Ele optou por continuar o próprio caminho. E no dia 5 de maio de 1956, foi quando ele fundou a Buffett Associados, que era formado por pessoas da família dele e amigos. O que era isso? Buffett já sabia mexer muito bem no mercado de ações, ele já entendia, ele sabia fazer bons investimentos. Então, as pessoas entregavam dinheiro para ele, ele cobrava uma taxa anual e um percentual nos lucros. E é exatamente da mesma forma que funcionam hoje os grandes fundos de investimento. E o Buffett começou a fazer isso lá em 1956. Nisso, quando ele começou, ele conseguiu bater o índice Dow Jones, que é como o índice do nosso Ibovespa aqui, numa média de um índice 16% a mais por ano. Imagina que a Bolsa dos Estados Unidos crescia 6% ao ano. O Buffett crescia 6 mais 16. A Bolsa crescia 20%. Ele crescia 20 mais 16%. Então, foi uma carreira de muito sucesso. O Buffett ele conseguiu bater todas as expectativas. E olha só, um outro insight aí para a gente tirar. Muita gente fala assim, eu quero um investimento que pague 30% ao ano. Eu vi ali meu amigo, o meu parente ali falou que tem um investimento que paga 3% ao mês. Cara, Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, se não o maior, consegue um retorno de 16% acima do índice. E por que você acha que o seu amigo ou algum outro cara aí que faz investimento consegue um retorno de 30%, assim, garantido ainda? Porque isso daqui, esse retorno do Buffett, de forma nenhuma era garantido. Não tem como garantir retorno certo na renda variável, tá? E o Buffett ele começou a investir o patrimônio de outras pessoas, ele começou a aumentar o patrimônio dele. E em janeiro de 1962, o Buffett tinha 10 participações em negócios que, somadas todas elas, valiam $1 milhão. Olha só, vocês viram o caminho que ele fez? Você viu que não foi da noite para o dia? Você viu que ele começou cedo? A gente tira muito insight da história do Buffett, desde lá até ele fazer o primeiro milhão e até hoje. Começar cedo, ter paciência, ser cauteloso, vai devagar, as coisas vão acontecendo. Olha quanto insight que a gente consegue tirar da história do Warren Buffett. E olha só, entende um negócio, uma coisa muito importante. Se o Warren Buffett fez isso e chegou no primeiro milhão, por que você acha que tem um espertalhão, alguém ali falando para você fazer diferente para chegar? Eu não estou dizendo que é só o jeito do Warren Buffett que é o certo, mas o jeito do Warren Buffett é comprovado. Muita gente segue as recomendações do Warren Buffett, muita gente modelou o que o Warren Buffett fez. E se a gente for pegar pessoas que nem conhecem o Warren Buffett, pegar histórias de sucesso, todas elas têm esses mesmos pontos em comum, esses pontos da mentalidade, do jeito de pensar, sentir, se comportar em relação a dinheiro, em relação a trabalho, em relação à família, em relação a negócios. Então, tá aí para você agora a história de como Warren Buffett fez o primeiro milhão e você vai poder pegar isso daí, aplicar na sua vida e começar a melhorar os seus resultados. E quem sabe, se você se dedicar de verdade, se você fizer esse caminho certinho, uma hora ou outra é inevitável que você alcance o seu primeiro milhão. Só siga isso daqui como regras, regras fundamentais. Certo, senhoras e senhores? Se você não deixou um like lá no começo, que eu nem lembrei de falar, eu acho, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e, se fizer sentido, manda esse vídeo aqui também para outras pessoas. Um grande beijo.